Boa noite. Pam, pam, pam. Esperar o pessoal chegando, Letícia. Dá uma musiquinha pra gente escutar enquanto isso. Nossa internet tá lenta. Tá tudo travado aqui. Ué, cadê o povo? Ninguém quer assistir aula de filosofia, será? Espera um pouquinho. Qual era o horário que tava antes, Letícia? Ah, era 6h50 antes? Ai, meu Deus, será? Deixa eu ver o que o Danilo me fala aqui. É, o Danilo tá me falando a mesma coisa, que acredita que eles não se atentaram ao horário. Ele vai chamar no grupo ali. Esperar um pouquinho. Eu nem. Como eles vão mudando mesmo, essas coisas assim, eu não percebo às vezes o horário. E. Não sei. Semana passada foi 6h50, eu nem tinha percebido isso. Opa, chegou mais alguém. Aí o pessoal tá entrando. Poxa, a aula de hoje eu não queria começar assim. Deixa eu ver se chega mais. Vou esperar só mais um pouquinho. Nossa, eu tenho que comprar uma memória RAM pro meu computador, gente. Eu olhei pro lado, porque é Gabriel que compra essas coisas para mim. Mas ele quis comprar e eu não quis, mas tá travando e é memória RAM, tenho certeza. Tá meio lento o computador porque tem muita coisa aberta, né? Isso é memória RAM, né?
Ué, saiu quem entrou? Como assim, gente? Eu vou usar o museu. Peraí, Letícia, que eu por mim dou aula pra você de boaça aqui, hein? Não tem problema não. Vou esperar uns segundinhos. Senão... Não é fácil não pensar em você. Ah, o pessoal Não tá é chegando. fácil, é estranho não te contar meus Já planos. dá pra começar. Deixa eu ver, esperar um pouco, vou esperar um pouquinho. O Danilo pediu pra eu esperar um pouquinho, porque o pessoal tava meio assim, né? Não te encontrar. Tá a musiquinha da Marisa, quando terminar a gente começa. Todo dia de manhã, enquanto eu tomo meu café amargo, ainda boto fé de um dia te ter ao meu lado. Na verdade, eu preciso aprender. Não é fácil, não é fácil. Onde você anda, onde está você? Toda vez que saio, eu me preparo pra talvez te ver. Na verdade, eu preciso esquecer. Não é fácil, não é fácil. Gente, ó, nós estamos em 3, eu vou começar e o pessoal que perder depois pega a aula, eles mandam essa aula pro YouTube, né? Ah, já estamos 6 participantes, vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui. Hoje não vamos... deixa eu ver aqui, pera um pouquinho. Danilo, pelo 5 já pode começar. Ótimo, ótimo, ok. Deixa eu só responder ele aqui, ok. Então, gente, olha só. Na semana passada, nós estivemos falando mais sobre filosofia, né? Falamos sobre a questão do justnaturalismo, né? Falamos muito sobre a questão da postura ética, falamos do imperativo categórico de Immanuel Kant, falamos de Jean-Marie Bertin, falamos de John Stuart Mill, falamos também sobre a questão da ética protestante e hoje, né, em resposta ao que nós fizemos na semana passada, nós vamos começar falando um pouco sobre sociologia, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o pensamento de Max Weber e sobre o conceito do entendimento daquilo que vai ficar conhecido como a ética protestante de Weber, ok? Então vamos tentar entender o que é essa ética protestante, do que ele fala, né? E qual é o pensamento dele em relação a essa postura protestante com o desenvolvimento econômico capitalista. É mais ou menos isso que ele tenta entender. Vocês estão conseguindo ver o slide aí de boa, né? Se não tiver, fala aí no grupo, tá? Porque eu botei para compartilhar aqui. Então, gente, Max Weber, ele vai, de certa forma, buscar entender dentro da sociedade de que forma aconteceu a ascensão capitalista. Ele tenta perceber disso, né? Ele tem uma preocupação assim muito grande em relação a como realmente foi construído esse sistema capitalista. Porque no entendimento dos sociólogos, né, o quesito econômico de uma sociedade, ela vai influenciar muito no indivíduo. Então, Durkheim vai falar sobre isso, Marx vai falar sobre isso,
e Weber também vai falar sobre isso, tá? Mas o entendimento dele vai em um caminho completamente diferente de Durkheim e também de Karl Marx. O caminho dele é oposto, né? Ele vai para um caminho completamente diferente. Quando nós falamos sobre Durkheim, algumas semanas atrás, quando ele começa a analisar a sociedade e a formação do modelo econômico dessa sociedade, ele fala muito sobre a questão da postura da solidariedade, né? Ele falava assim, olha, a sociedade ela tem uma solidariedade dominante. E ele faz uma correlação, ele faz aí, então, um processo dicotômico, né? No sentido de ter dois caminhos, quando ele fala sobre a solidariedade tradicional, que ele chama de solidariedade mecânica, naquela sociedade pré-moderna, e onde as pessoas, de certa forma, elas necessitavam muito uma das outras, né? E ele fala que essa sociedade moderna, né, é aquela sociedade orgânica, onde as pessoas elas vão se relacionar muito com a questão das relações de trabalho, não porque eu gosto ou não de você, mas mais do que eu preciso daquilo que você produz, né? Então tem uma relação muito parecida a essa situação. Então, em resumo, Durkheim fala muito sobre a questão da solidariedade mecânica e orgânica. Nós falamos sobre isso em algumas aulas da semana retrasadas, tá? Marx, ele, diferentemente, então, de Durkheim, né? Ele vai falar sobre a formação da sociedade capitalista baseado na luta de classe. Né? Para ele, o desenvolvimento do capitalismo se dá a partir desse conceito de luta de classes, né? A classe burguesa lutando contra a classe proletária, lutando pelo mesmo objetivo naquela sociedade moderna, e o capitalismo vai se formar nesse conceito que nós chamamos de luta de classe, ok? O Weber, ele vai buscar entender um modelo e um surgimento do capitalismo, não buscando através de fenômenos sociais em si, né? Mas ele vai tentar compreender a intenção do indivíduo nesse modelo capitalista. Porque se a gente observa o pensamento tanto de Durkheim como de Marx, os dois, quando eles falam sobre o surgimento do capitalismo, eles falam muito no viés buscando do fenômeno social. Então, Durkheim fala sobre a sociedade mecânica, a sociedade orgânica, olha o todo, falando do geral, né? A influência da sociedade, valorizam a sociedade em cima do indivíduo. Marx fala sobre a mesma coisa, a luta de classes não é a luta de classes é da sociedade como um todo. Weber, não. Weber ele vai buscar uma intenção do indivíduo na construção desse sistema capitalista, que no entendimento de Weber tem uma influência completa, direcionada com a religião calvinista daquele período, ok? Ele vai fazer essa relação. Por que ele está falando sobre isso? Como que ele fala sobre isso? Ele fala assim, olha, antes mesmo de acontecer a reforma protestante com Lutero, a Igreja Católica, principalmente, que era a instituição ainda muito poderosa naquela sociedade, né? Quando ela analisava e quando ela influenciava dentro daquela sociedade, e ela falava muito sobre a questão da maneira como as pessoas deveriam se comportar, dos seus dogmas dentro da sociedade, a Igreja Católica era contra a acumulação de riquezas, ok? Ou seja, querendo ou não, a Igreja ela tinha uma relação um pouco ambígua com a classe burguesa. Por quê? A classe burguesa ela ia enriquecendo, a Igreja era contra o enriquecimento, a Igreja Católica, né? E ela falava assim, não, você me paga uma indulgência e está tudo perdoado. Então, a relação do burguês católico com a Igreja era essa relação de troca, né? Tudo bem, eu tô rico, mas toma aqui uma indulgência, toma aqui um dinheirinho, e dessa forma eles conseguiam se relacionar muito bem. A reforma protestante que inicia-se com Lutero, na visão de Weber, né, é ela que vai causar a ascensão do capitalismo na sociedade moderna. Porque ela vai entrar dentro da mentalidade dessa sociedade, né? E ela vai transformar a perspectiva católica. Ou seja, quando a gente pensa sobre católico, né? Ou seja, essa sociedade medieval e a sociedade
moderna, né, do finalzinho da Idade Média, início da moderna, nesse momento aí de mudanças, né, nós vamos começar a compreender que essa sociedade ainda tem uma preocupação muito grande da relação de Deus para com o cidadão. Ou seja, quando a gente pega na perspectiva católica, ela fala que o homem precisa cooperar com Deus para ele ser salvo. Então, como que é cooperar com Deus? É fazer boas ações, né? Pagar os dogmas, o dinheiro que a igreja tanto pediam, né? E Lutero e, sobretudo, Calvino vão criticar fortemente essa ideia e esse conceito de que o indivíduo ele tem que pagar ou ele tem que fazer alguma coisa para que ele possa ser salvo, ok? Lutero critica e Calvino critica dobrado, vamos dizer assim, tá bom? Os dois, então, de certa forma, Lutero vem antes, né? Lógico, ele que é aquele que dá o pontapé inicial para a reforma protestante, é ele que se revolta com a igreja, é ele que traduz a Bíblia do latim para o alemão, ou seja, é ele que inicia todo esse processo, e Calvino, querendo ou não, ele bebe na fonte do luteranismo e ele surge dali. O anglicanismo ele surge de outro contexto, mas o calvinismo vai ficar conhecido como a religião dos burgueses, porque o calvinismo ele se vende muito mais fácil do que o próprio catolicismo, e a gente vai tentar, ou seja, o objetivo da nossa aula de hoje, então, é entender em que conceito a ética protestante ela se relaciona com esse pensamento e com essa postura calvinista capitalista, ok? Então, para Weber, o pensamento protestante vai influenciar muito, muito a construção dessa sociedade capitalista. Tá? É uma relação implícita. A gente não tem como subdividir isso, não, tá? Deixa eu só... Espera um pouquinho. Ok. Deixa eu passar aqui, então. Os reformadores, então nós estamos falando aí o quê? De Lutero, de Calvino, eles afirmavam, tá, que o homem ele era incapaz, por sua própria força, né, de alcançar a salvação. Não existia esse negócio de cooperar para ser salvo, não, tá? Então, no entendimento tanto de Lutero e principalmente de Calvino, é Deus que era o responsável, vamos dizer assim, por aquelas pessoas que seriam salvas. Era como se houvesse uma predestinação, né? Ou seja, no entendimento principalmente de Calvino, não existia nada dentro do homem que pudesse levar o homem à sua salvação, porque a única coisa que o homem sabia fazer era pecar, né? Então, no entendimento de Calvino, então, quem ia decidir quem seria salvo por Deus seria o próprio Deus, tá? O homem não tinha ação que ele pudesse praticar que o levasse à salvação. Não existia. Então, isso, de certa forma, começou a causar uma angústia muito grande dentro daquela sociedade. Vocês imaginam, né? Como que um pastor vai estar ali pregando, olha, gente, vamos lá, e aí, eu quero a salvação, o que eu tenho que fazer? Eu falei, nada, Deus que escolhe. Mas eu não tenho nada para fazer? Não, nada, você não tem nada. Isso é muito complicado, né? Então, por causa da lacuna que fica dessa afirmação de Calvino, porque é uma lacuna que está aí, né, gente? As pessoas começam, então, a contestar um caminho para essa salvação, ou seja, Deus é que escolhe, mas ele escolhe baseado em quê? Isso é, assim, aleatório? Vamos tentar entender, então, como que acontece essa salvação. Então, olha só, gente, preste bastante atenção no que eu vou falar para vocês agora. A ideia do desenvolvimento do capitalismo, ele está implicitamente ligado com o conceito de desenvolvimento do bem financeiro, né? Do desenvolvimento econômico, de uma postura agressiva do trabalho, da produção, ok? Muito relacionado. A gente tem que entender isso. Vamos lá, então. Então, segundo Calvino, né, ele falava que o homem a nascer, ele já tinha essa determinação. E aí, quando eles começam a falar muito sobre essa questão da predestinação, gera um problema, que é esse problema que nós estávamos falando aqui agora, né? Ou seja, se nada que eu faço, seja de boa ou má ação,
é indício de que eu vou ou não para o céu, de que eu serei ou não salvo. Como que eu posso saber se eu estou no caminho do céu ou não? Não são as minhas ações que me levam para o céu ou não. Mas como que eu posso perceber se eu estou indo para o céu ou não, se eu estou no caminho correto ou não? É esse que é o problema que surge dessa afirmação de Lutero, dessa salvação predestinada. Surge essa interrogação dentro da sociedade. Então, gente, o fortalecimento do capitalismo ligado à religião do calvinismo, do luteranismo, as religiões protestantes, por isso que a gente fala aqui no início da nossa aula sobre a ética protestante de Weber, Weber fala assim, não foi Lutero, muito menos Calvino, que vai relacionar uma postura capitalista com uma salvação do indivíduo. Não, eles não falam sobre isso, né? São pastores calvinistas que vão fazer a sua interpretação relacionado a esse conceito, que vão dar a entender que você tem que ter uma postura, essa postura que é muito valorizada pela sociedade capitalista, que vai fazer com que todo mundo comece a trabalhar, e essa sociedade com características capitalistas comecem a se desenvolver, ok? Então, quem foi que respondeu isso? Foram os pastores calvinistas. Eles falavam bem assim, tá, então, como que eu sei se eu estou no caminho da salvação? Já sei. Se Deus... eu sou uma pessoa predestinada para a salvação, né? Então, Deus me protege, Deus zela por mim. Automaticamente, se o caminho da salvação está relacionado com o sucesso econômico. Esse foi o pensamento que Calvino fez, gente? Não. Esse pensamento ele foi construído por pastores que vieram depois de Calvino, ok? Eles deduziram isso, ou seja, tá, como que eu sei se eu estou no caminho da salvação? Já sei. Se eu tenho sucesso econômico, automaticamente Deus está abençoando o meu sucesso financeiro. Olha que ideia maravilhosa. Então, quando via-se uma pessoa bem financeiramente, falava-se, aquela pessoa é abençoada por Deus. Por isso ela está no caminho certo. Ela é uma escolhida. Olha só que loucura, hein? Como é que surge essa ideia? Então, se antes do cristianismo gerar lucros e riquezas era um pecado que deveria ser pago com indulgências para o perdão, agora no calvinismo, não por Calvino, mas sim por pastores que vieram depois, entende-se que se você é rico, se você, de certa forma, tem um sucesso financeiro, automaticamente a sua salvação ela está garantida. Olha a ideia. Então o pastor falava bem assim, pastor, como eu sei se Deus zela por mim? Como eu sei se eu estou no caminho certo? Só se você tiver uma vida econômica próspera. E aí, meu filho, isso foi entrando dentro da cabeça da população daquela época e todo mundo começou a fazer o quê, gente? Trabalhar. Trabalhar, porque juntar o dinheiro, o trabalho, o sucesso financeiro era o selo da salvação. Era aquele que, garantia que você estava salvo. Olha que postura, que visão completamente diferente daquela estabelecida pela Igreja Católica. Completamente diferente, né? Ok até aqui, gente? Alguma inquietude? Vou continuar, hein? Sem inquietudes, né? Adoro quando não tem inquietudes. Espero estar sendo claro, viu? Vamos lá. Então, peraí. Querendo ou não, essa ideia de que você ter dinheiro te garante a salvação vai impactar muito a mentalidade daquela época, né? Então, o capitalismo ele vai começar a ascender, a crescer muito relacionado com esse pensamento. Então, os protestantes passaram a entender e a desenvolver um senso de eficiência baseado no lucro. Então, eu tenho que ter lucro, eu tenho que juntar, eu tenho que ter dinheiro
para que eu possa crescer economicamente, porque o crescimento economicamente me garante o sinal da graça divina, que é a salvação, tá? Então, grandes problemas que nós vamos ter durante as reformas protestantes lá com o anglicanismo na Inglaterra é que o calvinismo valoriza muito a classe burguesa, essa luta, né, entre Carlos I e os cabeças redondas, que eram aqueles representantes da classe burguesa, é exatamente isso. Por que a burguesia era calvinista e não anglicana? Pô, você quer melhor que uma religião que fala que quanto mais rico você... quanto mais capital você tiver acumulado, isso é um sinal de uma graça divina, de uma salvação? O comerciante, ele adora isso. Ou seja, era a religião feita para o comerciante, para o empresário. Era a religião feita para o capitalismo. Pensa, vamos pensar. Lembrando que não foi Calvino que falou isso, né? Foi uma interpretação de pastores que vieram num período pós-Calvino, tá? Então, querendo ou não, quando a gente começa a analisar países que tiveram melhor, vamos ver assim, desenvolvimento capitalistas, foram aqueles que tiveram uma formação protestante. O Brasil teve uma relação de formação católica. Olha que oba-oba que nós temos aqui. Então, ó, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, a própria Suíça, todos eles tiveram um desenvolvimento de pensamento o quê? Protestante. Qual era a mentalidade protestante? Trabalha e não gasta não, hein? Porque gastar à toa aquele dinheiro que te levava à salvação era um sinal que você estava desdenhando da graça divina. Era isso que você ia querer para sua vida? De maneira alguma, né? Então, olha só, países protestantes relacionados com o pensamento calvinista se desenvolveram melhor economicamente falando. Países com características católicas, Itália, Portugal, Espanha, suas colônias, né? Todas as colônias da América do Sul, todas as colônias, o próprio Brasil, né? Que é de Portugal, e a Espanha em relação às colônias da América do Sul. Qual é a mentalidade do católico? É juntar dinheiro? Não. É pegar o pouco que eu tenho e ir para festa, ir para orgia e gastar à toa. Era isso, ok? Então, Max Weber termina falando assim: a mentalidade protestante de busca pelo lucro como sinal da glória e bênção de Deus é que foi o grande motor de desenvolvimento do capitalismo, tá? Então, quando a gente fala assim, Marx, o que desenvolveu o capitalismo? A luta de classes. Durkheim, o que desenvolveu o capitalismo? A diferença da sociedade mecânica para a orgânica. E Weber, a mentalidade protestante. Para Weber, então, essa estrutura do pensamento protestante é o principal motor do desenvolvimento capitalista. Então, gente, lá no século XVI, XVII, quando nós estamos falando aqui ainda do desenvolvimento da influência da religião calvinista, as pessoas trabalhavam para quê? Para ter o selo da salvação. Esse era o objetivo deles. Para que você trabalha tanto? Para que você junta tanto? Para ganhar a salvação. E aí, aos poucos, a nossa sociedade ela foi deixando de lado a importância da religiosidade, mas essa prática capitalista de acumular e trabalhar, permaneceu. Mas hoje a gente pergunta para o indivíduo, para que acumular tanto? Para que trabalhar tanto? Não tem resposta. Na sociedade do século XVI, XVII, a resposta era: trabalho muito para garantir o quê? A minha salvação. Então, olha só que coisa interessante. Segundo Weber, então, essa mentalidade protestante que fez com que o indivíduo se dedicasse tanto assim ao trabalho. E até hoje, tá, gente? Você vai... quando você conhece países da Europa, quem já teve a oportunidade, e se vocês não conhecem, vocês podem perguntar a qualquer pessoa, os países latinos, os italianos, os franceses nem tanto, os portugueses e os espanhóis, é um oba-oba aquilo lá, né? E aí a gente pega a Alemanha. Por que a Alemanha se desenvolveu tanto economicamente? Porque eles tinham, dentro da mente deles, essa mente protestante calvinista aí. Essa mente do trabalho, essa mente do guardar o dinheiro, tá? Porque não é só ganhar, não, tá? É ganhar e poupar. Não é gastar à toa, não.
Então, por esse motivo, essas sociedades se desenvolveram tanto, né? E aí Weber entende que o desenvolvimento do capitalismo está implicitamente ligado com essa postura, tá bom? Dúvidas e inquietudes? E o meu cachorro fica aqui no meu pé, mordendo meu pé, né? Enquanto que eu tô dando aula. Não dá uma graça. Vou passar, hein? Nenhuma dúvida, nenhuma inquietude, ninguém tá questionando nada. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Vitória, aqui. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Vou passar. Então, de certa forma, esse capitalismo, né? O capitalismo, essa sociedade moderna, né? Ela vai formar. A gente já entende que hoje em dia essa religião ela não ocupa mais um papel central na sociedade. Nós temos ainda o sentimento, nós temos uma religiosidade interna, mas querendo ou não, a nossa sociedade ela vai se tornando secularizada, né? Ela é uma sociedade, a nossa sociedade atual a religião não é tão influente mais igual era antigamente. Ela não tem mais esse papel central, determinante. É por isso que a gente acaba questionando. Então, se antes as pessoas trabalhavam tanto para ganhar a salvação e agora que a religião não fala sobre isso, né? A interpretação ela é um pouco diferente, por que continuamos com essa mesma postura? De tanto trabalho, de tanta acumulação, de tanta desigualdade. Por que essa sociedade continua dessa forma, né? Então, aqueles elementos daquela vida social, elas não pertencem mais. E aí, o que vai acontecer, gente? A religião, a arte, a política, elas, querendo ou não, elas vão buscando regras próprias independentes, no sentido de buscar... Porque o capitalismo, ele não está muito aberto para pensamentos irracionais. O capitalismo, ele busca o quê, gente? Ser efetivo. O lucro, ser objetivo. Essa que é a função do capitalismo, né? O capitalismo ele não quer ser dualista, ele não quer ter dois caminhos. Qual é o único caminho do capitalismo? Ser eficiente, né? Então, essa dessacralização da sociedade, né, vai construir aquilo que Weber vai chamar de desencantamento do mundo. É muito importante isso aqui, tá, gente? Deixa eu até trocar de cor aqui para destacar. É esse pensamento aqui que Weber fala. O desencantamento do mundo. O que é isso? É o processo de secularização, de dessacralização. É entender que a sociedade ela necessita uma racionalização. Weber fala que esse processo ele vai acontecendo de maneira autônoma, automática. Né? Quando se vê, a sociedade já entende que não foi automático, né, gente? Nós tivemos o iluminismo, a Revolução Francesa, né? Essa questão da postura do entendimento, da valorização do indivíduo, da racionalidade, tudo isso, esse processo todo de deixar de lado a religião e valorizar muito o ser humano, Weber vai chamar de desencantamento do mundo, tá? E a principal característica desse processo de desencantamento do mundo é um crescimento um crescimento exacerbado dessa racionalização. E não é a racionalização do trabalho, não, tá, gente? É a racionalização da vida tanto na religião, na arte, na política, na cultura, em termos gerais, tá bom? Vou passar aqui, deu uma travadinha. Alguém tá me perguntando? Deixa eu ver aqui. Fala, Natália. Teria como você falar rapidinho, brevemente, sobre solidariedade mecânica e orgânica? Aqui, rapidinho. Tá, é porque nós falamos, a gente acabou esquecendo, né? A solidariedade mecânica era o quê? Solidariedade, segundo Durkheim, era a maneira como as pessoas conviviam entre elas, ok? Então, a sociedade mecânica é aquela sociedade onde as pessoas, querendo ou não, elas viviam uma sociedade onde tudo era muito manual, ok? Então, era tudo mecânico ali, era manual. E aí, querendo ou não, as pessoas elas acabavam tendo esse processo de interdependência muito relacionado com esse conceito dessa ideia da sociedade mecânica, tá? Eu já estou terminando a aula aqui, dá para eu abrir o slide aqui para a gente
pra gente relembrar isso, tá? Espera só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Que aí fica mais fácil a gente compreender. Deixa eu ver aqui, eu acho que tá aqui. Só achar aqui. Isso. Tá, mostrou o slide aqui para vocês? Ou eu acho que não, né? Eu tenho que compartilhar. Compartilhar. Foi agora? Deixa eu ver aqui. Não, tô aqui no Ética. Não, tô aqui no Ética Protestante ainda. Espera um pouquinho. Eu quero esse aqui, o 5. Deixa eu olhar aqui. Espera aí. Aqui. Apareceu o 5, aí tá aí falando aí a sociedade, Durkheim, tá mostrando aqui? Sim. Tá, ok, então vamos lá. Durkheim, então, ele vai falar assim, existiam 2 tipos de sociedade. As tradicionais, que ele chamava de sociedade pré-moderna, que eram anteriores a esse capitalismo, e essa sociedade, ele falava muito sobre a questão da divisão do trabalho, né? Então, a especialização profissional era muito pequena, não é? Nessa sociedade pré-moderna, as pessoas não eram muito especialistas no trabalho, né? Então, ele falava que essa sociedade ela era muito mecânica. Era um modelo onde as pessoas não tinham muita especialização de trabalho, né? As pessoas viviam da agricultura, existia uma manufatura muito pequenininha, né? E aí essa relação se dava muito por essa pequena divisão social do trabalho. Essa sociedade essa sociedade tradicional, antes da modernidade, antes do surgimento das fábricas, Durkheim chama de sociedade, ele chama dessa sociedade de sociedade mecânica, ou solidariedade mecânica. Por que solidariedade? Porque é a maneira como as pessoas se relacionavam, tá? Na sociedade moderna, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma divisão muito grande do trabalho, não é verdade? Com o surgimento das fábricas, das indústrias, vai surgir uma divisão muito grande. Então, a sociedade vai se tornar heterogênea, o que é muito diferente. Uma diversidade de tudo, de religião, de visão de mundo, né? O contexto social muda muito nessa sociedade capitalista, na divisão social do trabalho. Na sociedade mecânica, todo mundo pensa igual, todo mundo faz as mesmas coisas, todo mundo está muito relacionado com o pensamento religioso. Com o surgimento do capitalismo, vai construir uma sociedade heterogênea, onde as pessoas vão pensar de maneira diferente, mas elas vão estar relacionadas principalmente pelo quê? Elas vão pelo processo da interdependência. Ou seja, o que adianta eu penso diferente do seu pai, vamos dizer assim. Mas eu sou professor, que estou te dando aula, porque seu pai não consegue fazer isso, mas seu pai, por exemplo, é mecânico, e eu preciso dele, porque eu não sei consertar meu carro. Então, a nossa relação, ela se dá sobre isso, ok? Não se dá mais pela mesma maneira de pensar e pela mesma formação daquela sociedade mecânica, que é todo mundo igualzinho. Nós somos diferentes, mas nós vivimos numa sociedade onde a nossa interdependência e a nossa relação, ela se dá pelo aquilo que eu sei fazer. Ou seja, eu sou professor, seu pai é mecânico, sua mãe é enfermeira, e a gente talvez não pensamos igual, mas temos uma relação interdependente por um necessitar do outro. Essa sociedade com essas características heterogêneas, Durkheim vai chamar de sociedade da solidariedade orgânica. Deu para entender, Natália, a diferença dos dois? Sim. Ok. Posso continuar então, para a gente finalizar lá? Sim. Ok, vamos lá então. Deixa aqui. Então, acho que eu já passei aqui, né? Deixa eu ver aqui. Capitalismo gerou. Tá. Então, o capitalismo, querendo ou não, ele vai se desenvolvendo e a religião ela vai sendo deixada de lado, né? E aí a sociedade, essa religião, mesmo que ela seja influente, mas ela não ocupa mais o papel central de lugar nenhum, né? Vai acontecer o desencantamento do mundo, que nós falamos. Então, aquelas ações sociais do tipo irracional, elas vão tradicionais, muito afetiva, né? Elas vão perdendo espaço, porque o objetivo dessa sociedade capitalista de ganhar dinheiro ela está relacionada com o fim. Ela não está pensando no meio. Qual é o fim? Ser efetivo, ter lucro. Então, é uma sociedade econômica, empresarial, e ela acaba se tornando a síntese do capitalismo. E pouco a pouco a religião vai saindo e vai permanecendo essa mente moderna capitalista,
ou seja, na qual essa sociedade capitalista, onde todos nós estamos muito mais preocupados com as nossas metas, muito mais preocupados com o nosso money, 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 do que qualquer outra coisa. Ok? E é assim que, segundo Weber, forma-se o capitalismo, influenciado por esse pensamento protestante, meio que de maneira automática. Né? Ou seja, ninguém pensou isso de uma maneira assim, Calvino, quando estava estruturando a sua religião, ele pensou no desenvolvimento do capitalismo. Não. Se a gente consegue entender, Weber fala que foi uma coisa meio que por acaso, vamos dizer assim, né? Foi essa interpretação que fez com que as pessoas fossem se estabelecendo dentro da nossa sociedade. Tranquilo? Então, a ética protestante de Max Weber. Nenhuma dúvida. Então, era isso, gente, a nossa aula de hoje. Eu tinha o intuito da gente falar um pouco sobre René Descartes hoje, né, do método cartesiano, mas a gente só tem 4 minutos de aula, então não vai dar tempo da gente falar sobre ele, porque a gente deu um atrasozinho no começo da aula. Não tem problema, na semana que vem a gente otimiza mais o tempo. É porque hoje vocês meio que mudou o horário, né, a Letícia me falou. E nem eu tinha me percatado que o horário tinha mudado, né? Mas, enfim, eu espero ter sido objetivo e que vocês tenham compreendido a ética protestante na visão de Weber. Como vocês não perguntaram nada aí, não falaram nada, eu acho que vocês compreenderam, né? Ok? Agora vocês vão ter aula com o Aurimar. Eu já ia falar com o tio Aurimar, porque Deixa eu ver aqui que tem alguém mandando. Ok, Natália, então, nenhuma dúvida, gente. Bota um ok aí no bate-papo para eu ficar com a mente tranquila. Isabela, ok. Letícia, ok. Lara, ok. Tem mais? Alice, ok. Então tá bom, gente. Que bom que a gente conseguiu compreender, então. Isabela também, ok. Não é nada fora do pensamento. Tem muita lógica o pensamento de Weber, né? A gente olha o que ele está falando realmente. E é algo muito interessante. Eu não sei vocês, mas assim, às vezes a gente começa a entender o capitalismo e falar muito sobre essa sociedade capitalista e a gente não entende de como a religião ela influencia muito o comportamento da pessoa, né? E aí, na estrutura desse pensamento de Weber, a gente vê isso aí claramente. Tá bom? Um abraço para vocês, então. E vou sair, porque o Aurimar já deve estar entrando aqui na sala. E na semana que vem a gente se vê. Qualquer dúvida, manda um zap, tá? Tchau, tchau para vocês. Mas eu acho que vocês permanecem na mesma sala. Vocês têm que sair, voltar de novo? Eu acho que sim, né? Vou encerrar aqui, então.